Bom dia a todos, espero que vocês vão bem. Hoje eu vou fazer mais um tutorial. Na verdade, esse vídeo é o seguinte do quatro efeitos do PowerPoint. Aquela vez eu fiz o tutorial sobre o dado rolando. E hoje eu vou continuar fazendo o quiz, e as três pistas e a roleta, certo? On va fazer esses três tipos de modèles de forma tutorial. Então, para aprender como a gente faz para montar esse tipo de efeito no PowerPoint. Então, bora no vídeo. E eu vou passar então o efeito do dado rolado. A gente viu no vídeo anterior como a gente fez. Então agora a gente vai ver como a gente faz uma roleta. A gente vai começar por fazer um novo slide, inserir um novo slide em branco. A gente não tem nada, perfeito. A gente vai inserir uma forma, não, um gráfico. A gente vai escolher um tipo de gráfico em pizza. Esse tipo de pizza, perfeito. Então, ok. Ele vai programar nossa pizza aqui. A gente tem nas vendas, a gente coloca o quanto porção a gente quer. Aqui tem 4 porções, mas a gente pode colocar 15, 16 porções. E a gente vai colocar um valor aqui, 2, e a gente vai colocar 2 por todo canto. Assim, nossas porções vão ser iguais. Então, agora a gente tem um gráfico com 6 porções iguais, certo? É isso que a gente quer. A gente não precisa mais disso. E a gente vai elemento do gráfico aqui, adicionar elemento do gráfico. A gente vai colocar o título nenhum. A gente vai tirar todos os elementos, na verdade. O tool nenhum, leda nenhum, certo? Assim a gente tem uma roleta sozinha, certo? O que a gente pode fazer? Na formatar ele, a gente pode colocar o contorno de preto, certo? Então dá mais um efeito de roleta. Também outra coisa que a gente pode fazer, a gente vai inserir uma forma redonda, que a gente vai poder colocar aqui no centro, para fazer o eixo da roleta. E a gente vai colocar ele em preto, contorno preto. Assim a gente tem um eixo. E a gente vai fazer agora rodar a nossa roleta, certo? A gente vai fazer só uma setinha onde vai parar a roleta, setinha bem grande, tipo assim. De novo, a gente formata ele do jeito que a gente quer. A gente vai colocar ele amarelo. A gente vai colocar um contorno na setinha. Formatar. A gente vai colocar um contorno preto, vai dar melhor para ver. Então agora a gente tem que fazer rodar essa roleta e que ela para, uma das porções tem que parar sobre a seta. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um botão de acionar. Então a gente vai inserir de novo, quadrado, redondo. Bora colocar um redondo. A gente pode colocar um título, rodar. Vou colocar assim, em preto.
negrito e preto. Esse botão, a gente vai no painel de seleção aqui, e a gente vai colocar um nome por facilitar, então rodar, para facilitar a animação depois, certo? Então, a gente fez nossa roleta, nossa seta e nosso botão. Agora a gente vai passar por a animação. A gente vai à animação, seleciona a roleta. Essa roleta a gente vai colocar uma animação de en phase e rotação. Assim a roleta está rodando, certo? A velocidade a gente escolhe aqui. Então você vê a velocidade. Se você quer que ela roda mais rápido, você abaixa aqui o tempo. Se você quer que ela roda mais devagar, você aumenta o tempo, certo? Ou clicar não. A gente quer que clique quando dispara, quando a gente clica sobre rodar. Assim, quando a gente vai clicar aqui, vai rodar. Agora a gente tem nossa animação para rodar. A única coisa que a gente vai fazer é no painel de animação, é fazer que essa animação não pare. Intervalo até o fim do slide. Por quê? Porque ela vai parar só quando, por exemplo, agora se eu vou visualizar meu slide, eu vou clicar sobre rodar, ela roda e ela nunca vai parar. Ela só vai parar quando eu vou ativar uma segunda animação, que quando eu clico aqui, vai parar o slide. É isso que a gente vai fazer agora. Então, para fazer isso, como a gente vai fazer? A gente vai clicar a roleta, a gente vai adicionar um efeito e a gente vai colocar aparecer. Aparecer quando clica sobre o botão rodar. Então aqui a gente tem dois cliques, um clique para acionar e um clique para aparecer, que vai me dar um efeito, que vai me dar esse efeito, que quando eu vou clicar, eu vou parar, ela vai aparecer no lugar onde ela estava. Então cada vez num lugar diferente. Ou parece que acontece que ela aparece no lugar igual, mas isso você é a sorte do tempo de clicar. Mas normalmente ela aparece num momento, cada vez num momento diferente. Então, ela vai aparecer no lugar onde ela está rodando, certo? Então assim você tem sua roleta que funciona, ela roda, ela clica quando você roda, ela roda quando você clica e ela para quando você clica de novo. Aceitinho para dizer quando para. No jogo que eu fiz, eu coloquei então a cada cor uma ação para que as pessoas que estão jogando no jogo podem realizar essa ação quando cai sobre a cor dessa ação. Então, isso é por nossa roleta. Eu espero que vocês entenderam bem e que ajuda você. Então agora a gente vai para o quiz, certo? Aí a gente vai para o quiz e a gente vai, a gente vai adicionar um novo slide em branco e a gente vai fazer nosso quiz. Nosso quiz é essa aqui. Isso. Então, uma pergunta. Eu vou selecionar a pergunta que eu depois escolhi na internet. Uma pergunta, eu vou copiar. Eu vou lá no slide do quiz, vou colar. Então, tem uma pergunta, você tenta tratar. E você Ctrl V agora. Então, tem minhas 3 estrelas. Como eu falo para você, é só inserir uma forma. Você escolhe uma forma redonda, quadrada, redonda, um sol, uma estrela. Aqui eu escolhi esse tipo de efeito, mas é você que faz do jeito que quiser. Então, a pergunta é: você tem 5 vagas, 2 cães, um gato. Quantas pernas você tem? Então, esses aí, eles não têm perna. No outro dia eu fiz errado, eu coloquei 0. Mas esse aí, eles não têm perna. Só que a pessoa que tem essas coisas, eles têm 2 pernas. Então a resposta é 2.
Então a gente vai colocar um efeito por cada, que quando a gente vai clicar, se está certo é um efeito, se está errado é um efeito, certo? Então a gente vai lá, animação, eu vou primeiro no painel de animação, eu vou apagar esses aí, remover. Agora a gente está limpo e a gente vai fazer essa aí, que está errada. Então, quando clica no 32, eu vou pedir que ele muda de cor. Então, muda de cor aqui e que ele passa por laranja. Aqui eu posso escolher a cor que eu quero. Se eu quero passar por amarelo, não dá, porque se eu quero passar por vermelho, por exemplo, eu clico sobre vermelho, aí vai passar por vermelho. Quando clico sobre a resposta 32, aqui eu coloquei o nome da minha imagem, 32 exposição. Assim você que a resposta 32, certo? A 8. A 8, como eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, vou escolher um efeito de ênfase, então muda de cor. Quando clico, então eu seleciono a cor que eu quero, decidi colocar vermelha dessa vez, aí dispara na picture 8, que eu coloquei 8, pode ter fácil de saber, 8, e quando eu clico sobre o 8, vai aparecer vermelho. Agora o 2, mesma coisa, vou selecionar uma animação de fase, muda de cor, só que dessa vez ela está certa. Então, eu tenho que colocar uma cor verde ou outra cor. Esse verde dispara quando o botão foi a resposta que eu coloquei a última vez, 0. Não modifiquei o nome, então é 0. E agora, a gente pode verificar que quando a gente vai clicar sobre o 32, ele vai ficar vermelho para dizer que está errado. Essa aí vai ficar vermelho também para dizer que está errado. Essa aqui vai ficar verde para dizer que está certo. Agora, outra animação que a gente pode fazer é colocar uma resposta. Como a gente vai fazer para colocar uma resposta? A gente tem aqui. Só o ser humano tem perna. Os animais não têm perna. Ctrl C. Ctrl C. Eu vou colar aqui. Ctrl V. Vou querer que esse aqui apareça. Nesse quadro aqui. Na verdade eu tenho que selecionar tudo. Eu tenho que fazer um quadro. Um retângulo. Inserir. Um retângulo de uma certa cor. Certo? E preencher. Uma cor rosa. Sem contorno. Assim. A resposta aqui que está aqui embaixo, eu vou pedir para que ela passe na frente, fazer para frente, assim ela vai ficar aqui. E a pequena animação que eu tinha feita, que é de colocar essa boneca aqui, e é por isso que eu escolhi esse rosa aqui. Eu vou copiar, eu vou aqui no meu slide, colar, e a animação aqui é uma animação de aqui você tem mais trajetória, certo? Você escolhe qualquer, ou você escolhe uma linha reta que vai para a esquerda, certo? Uma linha reta que vai para a esquerda, e agora você vai colocar a boneca no lugar onde você quer que ela apareça. Então eu coloquei no início do slide. Isso é um GIF, assim vai aparecer andar. Isso vai aparecer primeiro,
E essa aqui, quando eu vou clicar, vai aparecer primeiro e o retângulo vai aparecer depois. Então o retângulo que é a resposta. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que quando eu clico sobre o 2, tudo aparece de uma vez. O seguinte. Então o 2 é o gatilho 14. Então primeiro a mulher, depois o nome. E essa aqui a gente vai colocar aposto. E agora a gente vai ver. Falta uma coisa, porque esse aqui também tem que ter uma animação que vai ser aparecer, e a gente tem que colocar também a post esse aqui, porque senão quando a gente chega já aparece a imagem. Agora a gente vai tentar ver se tudo funciona. 32 vermelho, 38 vermelho, e o 2, quando eu clico, que aparece azul. A menina está andando, e eu tenho que colocar um pouco mais para frente, e a resposta que aparece, só o ser humano tem perna, então os animais não têm, mas a menina tem 2 pernas, então a resposta é 2, certo? Então, isso foi por nosso quiz. E a última dica, o último tutorial por hoje, vai ser as 3 pistas e as 3 dicas. Como eu vou fazer isso? Primeiro eu vou fazer um novo slide, branco, sem nada. Eu vou pegar de novo minhas coisas aqui. Então, eu preciso de um teclado digital. Como eu falei para vocês nos outros vídeos, nos outros tutoriais, é bom de arrumar um teclado digital guardado num arquivo PowerPoint de você. E cada vez que vocês precisam, você usa o mesmo teclado digital, só modifica as animações. Aqui, Ctrl C, eu vou colocar aqui, certo? Tem meu teclado digital aqui. Tem 3 botões pour minhas dicas. Isso é só colocar uma forma e editar. Copiar também. Depois, e agora que a gente começa. A gente tem a primeira dica. Primeira dica, a segunda dica, a terceira dica. A gente vai copiar tudo de uma vez. Depois eu vou apagar todos os efeitos para refazer com vocês. E a gente tem também o Oceano Atlântico, que é a resposta, com as letras. Mesma coisa. Eu vou copiar, vou colar. E agora a gente vai animar esse slide. Então, sempre é assim que a gente trabalha. Eu não vou modificar o teclado, porque senão vai ser demais. Mas é sempre assim que a gente trabalha para animar o slide, para preparar um jogo. Você faz todo o slide, você coloca todos os elementos do slide. E depois você vai fazer as animações. Então, vai ser fácil. A primeira coisa é renomear os elementos para ser muito mais fácil. E aqui, selecionar, painel de seleção, para ter muito mais fácil de achar as animações que vocês vão poder fazer, certo? O que a gente tem que renomear? Por exemplo, dica 1, dica 2, dica 3, a gente pode renomear. E as respostas da dica 1, da dica 2, da dica 3 também. As letras aqui também a gente pode renomear, mas se eu não fiz aqui não precisa.
Com certeza, como eu falei para você, no teclado digital que você vai arrumar, todas as letras do teclado têm que estar renomadas como o nome da letra, certo? Então, a gente está aqui no slide e a gente vai começar a animar. Primeira coisa, a gente vai observar que tudo aparece diretamente porque não tem nenhuma animação no nosso slide. A gente vai primeiro tirar as dicas. Então, quando eu clico sobre a dica 1, aparece isso. Então, eu vou fazer isso. Eu vou mesmo renomear porque vai me... Ah não, é 1, 2, 3. Então, já tinha colocado uma informação aqui. 1, 2, 3 para saber que esse dica 1, dica 2, dica 3. É assim, ou você renome toda a peça, ou você dá uma informação só para saber. Dica 1. Então, essa aqui vai aparecer quando eu vou clicar sobre a dica 1. Animação. Aparecer, ou eu gosto de usar dividir com mais tempo, 1,50. E disparar quando eu clico sobre o retângulo 1, que é a minha dica 1. 2, mesma coisa, dividir, eu vou colocar ao mesmo tempo, e vou disparar no retângulo 2. A dica 13, dividir, 1,50, disparar no retângulo 3. Agora a gente pode dar uma primeira visualização. Dá para ver que as dicas sumiram. E quando eu clico sobre as dicas, vão aparecer um por um. Dica 2, dica 3, dica 2, dica 3. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa são as letras aqui que tem que sumir. Então, a gente tem que colocar uma animação por cada letra. O aparecer, dispara, e vai ser muito fácil porque está tudo organizado. C, aparecer, dispara quando a gente clica sobre a letra C. E, aparecer, dispara quando clica sobre a letra E. A, aparecer quando clica sobre a letra A. N, aparecer quando clica sobre a letra N. O, aparecer quando clica sobre a letra O. E assim a gente vai. A, aparecer quando clica sobre a letra A. T, aparecer quando a gente clica sobre a letra T. L, aparecer quando a gente clica sobre a letra L. A, aparecer quando a gente clica sobre a letra A. N, aparecer quando clica sobre a letra N. T, aparecer, tem que fazer um por um, né? Depois a gente vai juntar o que está igual, mas primeiro tem que fazer um por um. Então, I, tá acabando, C, e O. O, quando eu clico sobre a letra O. Então, agora a gente pode ver que nossas 3 pistas, 3 dicas, tá arrumada. A gente tem uma palavra aqui que a gente tem que procurar. A gente tem um teclado que está programado também. E a gente tem nossa dica. Então, se eu clico aqui, vai aparecer um A. Se eu clico aqui, aparece vermelho. Isso é a animação também que eu tenho que fazer. Mas já está programado, então vou deixar assim. É o mesmo jeito
que por quiz, você vai fazer assim, você vai clicar aqui, você vai selecionar uma animação de fase, mudar de cor, clicar aqui, selecionar a cor que você quer mudar, mudar de cor vermelho, ou a gente vai colocar uma cor amarela, e disparar quando a gente clica sobre o B. Então, quando clica sobre o B, não vai aparecer uma letra aqui, vai aparecer B em amarelo para dizer que está errado. Certo? Outra coisa que a gente tem que fazer é no painel de animação, olhar aqui, nos gatilhos, gatilho O tem 13. Por quê? Porque tem 13 O. Então, esses dois O aqui, eu vou selecionar os dois aqui, e eu vou colocar como interior, porque assim eu clico sobre um, vai aparecer os 3. Esse aqui também tem 2, então eu vou colocar o segundo como interior. Esse aqui, os dois aqui como interior. Esse aqui como interior. Esse aqui como interior. E assim não tem mais. E a gente pode olhar. Então B, eu mudei a cor e está por amarelo agora. O A tem 3A, aparece os 3A. É isso. Então, as 3 dicas, os 3 tutoriais foi apresentado. Eu espero que vocês gostaram, que ajuda bastante na criação de vocês. Dúvida, você manda comentar. Informação qualquer, que é uma ajuda, pode me chamar no WhatsApp. Não deixa de se inscrever e fica com Deus. Deus abençoe.